Graças a Deus estamos juntos mais uma semana para continuar este estudo, esta série de lições baseada no livro de Atos dos Apóstolos, nessa série de lições sobre o crescer, não é? O expandir da mensagem do Evangelho da salvação, do Evangelho no mundo gentílico, com foco, com certeza, no ministério do apóstolo Paulo. Nós estamos na lição de número 7, que é intitulada Quando o Espírito Sopra em Éfeso. E nós, neste canal, temos dois modelos de classe, a aula tradicional, que é baseada num roteiro didaticamente diferente da revista, e esta aula, este vídeo aqui, que é a aula comentada, que nós vamos juntos ler a lição, não é isso? Trazer algum comentário, e eu também compartilho com você um roteiro como este, que você vai ver na tela, um pouco diferenciado, mas tem disponível na descrição do vídeo para você baixar um papel como este que nós acabamos de mostrar. Vamos à nossa revista, na página 49, lá no finalzinho dela, nós temos o tópico número 1, o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo, a restauração da verdadeira doutrina. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho. Agora aqui no nosso lado esquerdo, com clareza pastoral, ele corrige esta lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. E eu faço uma pausa aqui para que nós tomemos atenção nesta palavra pastoral aqui, não é? Não só pastoral de Paulo, a tática espiritual de Paulo, eu até diria, mas também do nosso pastor comentarista, dizendo que essa primeira orientação de Paulo aí em Éfeso, e a gente vai daqui a pouco ler o texto bíblico, tá? É questão de viver ou conhecer a plenitude da fé em Cristo. Fé em Cristo, plenitude da fé em Cristo. Vamos seguir a leitura e já terminar. Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias. O texto revela que todo verdadeiro derramamento do Espírito começa com um alinhamento à verdade bíblica. Em tempos de confusão espiritual e relativismo religioso, a restauração da sã doutrina continua sendo o fundamento indispensável para um mover genuíno do Espírito. E o interessante que eu, agora até lendo o comentarista, pastor Wagner, Gabi, alguma colocação interessante, eu estou gaguejando um pouquinho porque esse é um pensamento novo enquanto eu estava lendo este subtópico agora com você. Por um lado, nós pentecostais dizemos, olha, a doutrina não é completa, por isso que ele falou da plenitude da fé. A doutrina não é completa sem a doutrina do derramamento do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, do revestimento de poder, né? Mas neste final, a minha percepção da leitura dele é a mesma palavra que eu algumas vezes faço, e talvez possa dizer muitas vezes fiz na sala de aula, em outras instâncias, ensinando as Escrituras Sagradas, que é que um derramamento do Espírito ou um avivamento, ele está vinculado ou ele é conectado, não é, com o ensino das verdadeiras doutrinas bíblicas, ou seja, quem aprende a Bíblia, não é? Primeiro, ou seja, um derramamento, uma manifestação espiritual não estaria desconectada do estudo da Bíblia. No entanto, uma das coisas que Deus me tem trazido o entendimento mais recente do que nunca é a necessidade daquilo que Paulo me traz um entendimento claro do que Paulo viveu, e eu já vou até abrir o nosso roteiro aqui, porque nós temos o texto bíblico daqui a pouco para ler, né? Do que Paulo fez como primeira ação dele em Éfeso, e o pastor aqui está evidenciando isso. Ele disse, a primeira coisa que ele faz é perguntar se aqueles irmãos já receberam o Espírito Santo, e essas pessoas que ali responderam disseram, olha, nós nem ouvimos falar sobre isso. Então Paulo pergunta ou tenta reconhecer, não é, aonde eles estão na fé.
né? E eles disseram que conhecem o batismo de João. Então, Paulo e João Batista, ele anunciou Jesus, a vinda de Jesus. Mas, no contexto que Paulo vivia e falava com ele, Jesus já veio, Jesus já morreu, já ressuscitou, já cumpriu, não é, este papel do Cordeiro perfeito e já enviou o Espírito Santo. Então, Paulo ali explica tudo isso. Claro que as linhas que Lucas narra em Atos não fala todas as palavras de Paulo, mas é claro e evidente de que Paulo fala sobre a obra de Jesus e a obra do Espírito Santo iniciada, né, a partir de Atos capítulo 2, mas enviada por Jesus. Ora, quando Paulo, que perguntou logo de cara sobre o batismo no Espírito Santo, eles não tinham, então eles percebeu aonde eles estavam na doutrina e trouxe, como o nosso comentarista disse, a plenitude da fé cristã, que foi para eles o conhecimento da morte, da ressurreição, e eles creram, tanto é que deram comprovação prática, ou seja, eles se batizaram em nome de Jesus. Veja bem que este batismo não é na autoridade de Jesus, neste sentido, mas eles que conheciam o batismo de João, que era um batismo somente de arrependimento como preparação para a vinda do Messias, então eles agora, crendo neste Messias, crendo em Jesus, confessaram essa fé, sendo batizados agora neste batismo mesmo que nós fomos também, o batismo nas águas. Ora, e logo depois, Paulo ora por eles com imposição de mãos e eles recebem o Espírito Santo. Veja que este receber não é como a visão, a leitura carismática do assunto, que diz que quando alguém aceita a Jesus, este já é revestido do Espírito Santo, portanto já é batizado no Espírito Santo. Não foi assim neste texto, não é este o entendimento bíblico. Está errado. Então o que a Bíblia diz aqui com toda clareza é que eles receberam a mensagem que Paulo ensinou, foram batizados, não é, nas águas, em nome de Jesus, é a terminologia desta passagem, e depois houve uma oração, eles receberam o Espírito Santo com uma comprovação bíblica. Foi evidenciado porque eles falaram em línguas e profetizaram. Então, neste primeiro subtópico, nós vamos focar uma coisa. Paulo encontrou como extrema importância, escute por favor, ao ver alguém crente, discípulo, a primeira coisa que ele perguntou: você é batizado no Espírito Santo? Por que será? Porque Paulo queria crescer uma denominação pentecostal? Claro que não. Nós vamos descobrir neste primeiro tópico aqui, deixa eu compartilhar com você, sobre a plenitude da fé em Cristo, e nós vamos deixar o querer de Paulo aqui para subir a uma autoridade muito maior do que Paulo, que é do próprio Jesus Cristo. E eu quero usar as palavras de Jesus no texto de Lucas 24 para que nós entendamos qual é o pleno evangelho que Jesus nos mandou levar. Porque este texto de 24, antes de abri-lo, eu quero nos colocar aqui na questão de tempo e espaço. Capítulo 24 de Lucas, Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. E ele aparece aos seus discípulos antes da sua ascensão aos céus, ok? É neste contexto que Lucas 24, eu vou até começar do 45 para que nós tenhamos bem o contexto das palavras que Jesus fala para eles. E eles falando aos seus discípulos, nós vamos aprender deste texto qual é o pleno evangelho. Vou ampliar aqui para que nós possamos juntos ler a palavra de Deus. Então, abriu-lhes um entendimento. Quem abriu? Foi Jesus. Para compreenderem as Escrituras, ou seja, Deus, o poder de Deus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, quem disse? Agora sim, perfeitamente foi Jesus. Jesus disse essas palavras: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Escute aí, eu vou aparecer pelo menos pequenininho aqui para falar com você sobre este texto aqui, olha. O evangelho de Jesus pleno
quando os olhos espirituais, o entendimento espiritual dos discípulos se abriram neste contexto perfeitamente. Eles entendiam muitas coisas, você vai se lembrar das conversas de Jesus com os seus discípulos, mas neste momento a palavra diz que eles entenderam determinadas coisas que ainda não estavam, entendidas plenamente espiritualmente para eles. E estamos falando dos 12 ali. Então abriu-lhes o entendimento e Jesus falou, olha, era necessário, estava escrito. Presta atenção, era o projeto do Pai, dado desde o tempo da lei e dos profetas, que o Cristo, o Messias, o Salvador, padecesse e ressuscitasse dos mortos. Ou seja, tudo o que aconteceu comigo, Jesus, aconteceu para que cumprisse o projeto do Pai. E o projeto continua que no nome deste Cristo, no nome deste Messias, no nome de Jesus se pregasse. E aí vem a mensagem que a igreja deve pregar, não outra. O evangelho pleno que a igreja deve pregar, que Jesus, por isso eu trouxe uma autoridade maior. Eu sei que Paulo está obedecendo a autoridade de Jesus. Mas eu gostaria que ficasse muito claro para nós, ouvindo da boca de Jesus, a verdade daquilo que nós, como igreja, somos chamados a fazer. Então ele disse, era necessário que se houvesse isso para que em seu nome se pregasse o arrependimento, olha aí a pregação, e a remissão dos pecados. Então, remissão de pecados, perdão de pecados, pagamento pelo pecado e arrependimento pelo pecado é o cerne da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E para que isso fosse uma realidade, era necessário que ele padecesse e ressuscitasse, para que houvesse remissão de pecados e para que as pessoas pudessem ter por que se arrepender para encontrar remissão. Faz sentido? Então esta é a mensagem. E Jesus disse, destas coisas vocês são o quê? Testemunhas. Eles não só foram testemunhas da morte, mas da ressurreição de Cristo. E Jesus continua o versículo 49, dizendo, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Quem fez esta promessa? Meu Pai, isso, de Deus Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que, do alto, sejais o quê? Revestidos de poder. O que eu quero terminar aqui neste pensamento breve introdutório é que o projeto pleno do Pai para a salvação não termina na cruz. O projeto para a igreja, o plano de Deus para o evangelho alcançando todas as nações não termina na vinda de Jesus como um menino, um bebê, não, com certeza. Mas não também termina na cruz. Ah, sim, irmã, ele ressuscitou. Mas não termina na ressurreição. Aleluia. Mas o Pai deixou, o mesmo Pai, escute por favor que isso aqui é profundo. O mesmo Pai que planejou a cruz, que proveu a ressurreição. Jesus disse, eu vou cumprir, é plano do Pai que eu volte para onde eu vim e envie a promessa que ele fez. E Pedro, quando a promessa veio, lembrou aos judeus que ali viram das palavras de Joel. Eu vou enviar a promessa do meu Pai, fique então na cidade de Jerusalém até que sejais o quê? Revestidos de poder. Então eu quero lembrar a igreja neste dia. Algo que o Espírito tem trabalhado recentemente no meu coração como nunca antes. E olha que eu sou batizado no Espírito Santo desde o tempo da minha adolescência. Desde a minha adolescência. No entanto, esta clareza espiritual tem estado cada vez mais forte, mais fundada e mais, por que não dizer, o Espírito me tem levado não só a viver, a entender e a proclamar esta verdade. O projeto salvífico inclui o batismo no Espírito Santo. Como assim, irmã? Heresia, ninguém precisa do Espírito Santo, do batismo para ser salvo. Eu sei. Eu não estou aqui para ensinar heresia. Salvação é pela fé.
e a fé na obra completa de Cristo Jesus. O que eu estou dizendo para você neste dia é da obra que a igreja haveria de cumprir nesta terra. A obra de Cristo abrindo a porta para a salvação para mim e para você que já entramos por ela, graças a Deus. Já foi completa, eu e você estamos garantidos, se não nos desviarmos deste caminho. Aleluia! Para uma salvação eterna com Cristo. Temos razão de agradecer. No entanto, o Deus que nos salvou olhou para além de cada um de nós. Ele amou a você. Onde você está, Ele amou a mim. Onde eu estou, e nós estamos distantes fisicamente. E aonde você está, uma série de pessoas que não conhecem a Cristo como seu Salvador. Que estão presas, que estão atadas espiritualmente, e onde eu estou também. Há uma obra para a igreja fazer. E a igreja ela atua em dois âmbitos paralelos. O primeiro e o maior, que é a ordem de Jesus, é levar esta luz, este evangelho, este caminho, este poder para o mundo, para que eles acessem, não é atingi-los para ficar lá. Aleluia. Luz e trevas não se misturam, mas é para pregar com autoridade e poder o evangelho. Para que as almas venham para Deus, venham para a luz, se arrependam, como Jesus falou, arrepender, remissão de pecados, amém? E a segunda missão da igreja é para com ela mesmo, é para a edificação dela, para que ela se mantenha saudável espiritualmente. E para ambas estas obras é necessário o batismo no Espírito Santo, aleluia. E até pouco tempo, eu compreendia na minha vida individual a grandeza, a beleza, a dimensão. Mas o Senhor tem me levado a ter uma visão mais ampla. Sair daquilo que olha para mim e para você somente como indivíduo, mas que olha como Jesus via um mundo perdido, uma situação de uma humanidade para a qual Ele elegeu a igreja. E lembre-se que foi para a igreja que ele deu os dons ministeriais, Efésios capítulo 4 e versículo 11. E foi para a igreja, 1 Coríntios capítulo 12, que ele enviou os dons espirituais. E a porta para os dons espirituais é o batismo no Espírito Santo. A igreja não cumprirá a sua missão. Eu sei que eu estou pregando. E não vou pedir desculpa. Por quê? Porque eu entendo claramente que esta é a mensagem que nós como igreja, e você professor, você é igreja, você tem um lugar onde você pode compartilhar do seu jeitinho. O Espírito Santo tem lidado comigo, irmãos, há alguns meses agora, este assunto, e ontem Deus me deu um presente muito grande nesta área de no entendimento desta verdade. E eu estava orando ao Senhor, Senhor, eu não quero me emocionar, eu não quero passar aquilo que não seja seu, mas eu sinto claramente, aleluia, esta mensagem esteve por muito tempo enclaustrada em nós. Nós conhecemos a verdade, mas não estamos vivendo nem proclamando esta verdade. Deus nos está dando este presente de entender esta dimensão de Deus. E agora, irmã, eu até acredito, eu estou começando a ver alguma coisa, realmente faz sentido. E quanto mais nós lermos estas palavras, mais sentido vai fazer, porque o Espírito Santo ele vai confirmar no seu coração. E agora o que fazer, irmã? Eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Eu digo a você, peça. É um presente que Deus está pronto e disposto a dar. Espere com fé. Insista com fé, peça com fé, clame com fé, porque Deus quer, é o projeto do Pai que o Filho enviou, você vai receber. E eu me perguntava, eu estava falando com o Senhor nestes dias, eu digo, Senhor, muitas igrejas não pregam mais o batismo no Espírito Santo, como essas pessoas serão batizadas? Aleluia, a resposta é, Manuela, ensine a palavra. Aleluia, Jesus batiza no banheiro, Jesus batiza na cama, na hora de dormir, na hora que alguém acorda, Jesus batiza quando alguém está caminhando na rua, Jesus batiza quando alguém está orando, caminhando pelo caminho, adorando ao Senhor, falando com Ele. Aleluia, e Ele vai fazer. Escute, por favor. Eu creio plenamente que esta palavra é de Deus para nós. Primeiro que eu tenha comprovação bíblica para o que eu estou falando. Aleluia.
E vamos usar, e eu falei, Senhor, qual o melhor dia? Que precioso. Que nesta mensagem, nesta aula, você vai dizer, irmã, você se perdeu da aula. Não, Paulo começou a conversa. Você quer abrir comigo lá na revista? Você quer abrir comigo na revista? Você quer abrir comigo na revista? Capítulo 19 de Atos, olha aí, por favor. Texto da leitura bíblica em classe. Sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, eu vou ampliar que nós leiamos aqui, eu quero que você leia a Bíblia. Chegou a Éfeso, chegou na cidade, viu ali, achou ali alguns discípulos, ou seja, reconheceu, é gente nossa, é crente. E a primeira pergunta que Paulo fez, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então em que vocês são batizados? E eles disseram no batismo de João, vou para o 4. Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados, ou seja, ouviram Jesus, foram batizados em nome do Senhor. Versículo 6, e impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas, profetizava. Agora eu quero lembrar mais alguma coisa para você aqui, para fechar este nosso pensamento. João, eles foram batizados no batismo de João. Este João, quando batizava, aleluia, ele disse, eu batizo com água para o arrependimento, mas após mim vai vir um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Será que nós estamos ouvindo isso? Escute, por favor, o projeto do Pai, o mesmo João, escute, por favor, que isso aqui é profundo, mas é tremendo. O mesmo profeta que Deus levantou para preparar o caminho do Senhor, dizendo, o Messias está chegando, ele está na esquina, ele está aqui às portas, eu vim preparar, eu vim chamar você ao arrependimento, eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou o Elias que haveria de vir. Jesus foi que falou isso, ele não falou de si mesmo, João Batista. Jesus falou, se vocês querem saber quem é o Elias, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele disse, porém eu vos batizo com água, o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas Jesus veio e no seu ministério terreno, ele não batizou com o Espírito Santo e com fogo. Mas eu li com você Lucas capítulo 24, que antes de ele ascender ao céu, ele falou com os discípulos e ele disse, eu vou, aleluia, mas eu vou enviar a promessa do Pai. O Pai tinha um projeto que não terminava na cruz, não terminava no túmulo vazio, mas para a igreja, que é a sua noiva, e o amor à igreja é porque a igreja é formada de todos aqueles que pertencem a todas as etnias, ao mundo que Deus amou. Quando ele disse Deus amou o mundo de tal maneira, eu quero confirmar a você que a autoridade concedida, o revestimento concedido pelo batismo no Espírito Santo, é o projeto de Deus para que a igreja possa cumprir sua missão. Por anos, eu venho perguntando ao Senhor, por que, Senhor, nós não conseguimos cumprir a missão, principalmente hoje? Há 2, 3 gerações nós lemos a história da igreja no Brasil. Nós lemos aqueles 2 jovens suecos, aleluia. Nós lemos, eu li os seus livros. O diário de um, livro histórico de outro. E nós vimos esta igreja, nós conhecemos, eu viajei na minha infância, o Brasil, e eu andei no interior, eu dirigia, não eu dirigindo, né, mas sendo levado, eu era criança. Mas uma das coisas que me marcou na minha infância é que em vilarejos tão pequenos de pouquíssimas casas, eu até brincava, eu dizia, se um vilarejo é uma ruazinha de 3 casas, a do meio é azul e tem o nome escrito Assembleia de Deus. Isso eu vi na minha infância. Por que, Senhor, a igreja está mudando? Por que, Senhor, o evangelho não está atuando, o mesmo evangelho não está sendo pregado? Por que, Senhor, eu tenho tantas perguntas há décadas? Porque a igreja deixou a fonte do poder. Qual foi? Não é a mensagem é a fonte do poder, é a entrada. Mas parte desta mensagem, escute por favor, é a mensagem, eu errei, eu quase ia vacilando, que Deus me guarde em nome de Jesus, é que parte da mensagem, o evangelho pleno,
o batismo no Espírito Santo é parte dele. E eu sei que alguns vão estribuchar, porque eu recebo este ataque desde a minha adolescência. De dizer, porque pensam que são melhor, que são pior. Este assunto não é humano, é de Deus e tem um porquê. O mesmo Deus que eu e você cremos para entrar nessa porta, aleluia. O mesmo Deus que proveu em Cristo Jesus a salvação. Ele é o Deus que disse à igreja, ele determinou, o texto em português, ele diz para os discípulos lá em Atos capítulo 1 e versículo 4, determinou-lhes que ficassem em Jerusalém. Antes de sair, no versículo 8 fala, vocês vão receber este poder e depois vão ser testemunhas. Para a obra da igreja ser cumprida, nós precisamos do batismo no Espírito Santo e ponto, aleluia. E é por isso que na aula de hoje, o apóstolo Paulo, eu vou ter que correr com o resto, né, com certeza, porque nós tomamos um tempo aqui, agora não se engane. Eu espero que você tenha recebido, esteja recebendo como um presente de Deus, porque é. Porque é. E a minha oração é que Deus quebre as barreiras, porque eu sei que hoje se levantou no meio da igreja. Não só a doutrina carismática, não só uma fortaleza calvinista, no nosso meio pentecostal, para impedir o poder, e é por isso que nós estamos atados. Porque o povo não vê, porque o povo não vê as coisas falsas. Falta ser batizado no Espírito Santo. E a gente não tem que começar criticando, falando de ninguém, vamos nós buscar esta fonte. Se você é batizado, busque de volta viver as primícias deste fogo, dessa direção. Eu me perguntava, Senhor, às vezes eu falo algumas coisas aqui, às vezes eu tenho alguma reação e os irmãos, não muitos, né, nem quase ninguém comparado com a maioria, as pessoas que assistem o vídeo, as pessoas escrevem comentário, mas um ou outro que escreve comentário. Eu vejo, eu percebo, não entenderam a dimensão, não entenderam determinadas coisas, leem como emoção. E eu me perguntava, Senhor, como pode ser isso? E bem recente o Senhor me deu o entendimento. Eles precisam do batismo no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem, escute por favor, quem capacita espiritualmente. Você já é salvo, eu sei. Aleluia. Eu sou salvo, eu sei, mas é o batismo no Espírito Santo, é esta virtude. E nessa semana nós estamos estudando com os jovens sobre Gideão. Na semana passada estudamos sobre outro juiz, me falhou o nome, mas a palavra diz claramente, o Espírito do Senhor veio sobre ele, revestiu a Gideão. Escute por favor, ele usou a palavra de revestiu, vai lá. O Espírito do Senhor revestiu e usou para um propósito, porque era assim no Antigo Testamento. Mas veja que era necessário o revestimento do Espírito. Até o próprio Jesus diz, veio sobre mim o Espírito do Senhor que me ungiu. E ele falou da missão, e ele disse, hoje cumpriu-se esta escritura em vosso meio. A obra ativa no mundo evangelística do poder, a ação. É o Espírito de Deus quem faz esta obra. Então eu termino a minha introdução. E agora eu tenho que ser rápida na classe. É pecado, irmã, fazer isso? Não, não. Nós ensinamos a palavra de Deus. Nós aprendemos a palavra de Deus. A palavra está exortando, o Espírito próprio de Deus está exortando aos nossos corações, nos ajudando a entender, ter compreensão profunda. E é por isso, eu fecho aqui, porque esta é a explicação do que por que Paulo começou com esta pergunta. Irmã, mas eu não vi isso em outros lugares, porque em outros lugares ou ele entrava na sinagoga, no texto bíblico. Eu não estou julgando Paulo, porque eu não conheço o resto da vida de Paulo. Eu estou dizendo que no texto bíblico, nos que a gente leu no passado, que ele ia para a sinagoga, a pessoa lá não era convertido. Escute, por favor, não era crente. Então ele ia ensinar, pregar sobre Jesus. Mas logo depois, em alguns casos, claramente, o batismo no Espírito Santo. Que mais? Que outro caso? Que não era sinagoga. Eram gentílicos, era gente que adorava outros deuses. A primeira pergunta não é o batismo no Espírito Santo. A dádiva de Deus para o homem maior, sem dúvida alguma, é a salvação. Mas para a igreja, aleluia, para este corpo, aleluia, vocês como corpo, vão para o cenáculo, vão para Jerusalém, não saiam, ele determinou que não saia até que
do alto sejais revestido do poder, para que a igreja cumpra a sua missão. Escute, por favor. É necessário o batismo no Espírito Santo. E eu quero já confirmar com você que você vai sentir duas coisas dentro de você. Na sua mente vai vir uma batalha muito grande com relação a esta mensagem. Eu quero dizer que você não é o primeiro nem o último. A mim também. A mim também. Eu convivi com muitos levantes no passado da minha vida para entender isso. Mas a minha convicção hoje, irmãos, está mais clara. Eu via e não via, até que o Senhor tem me dado esta clareza, em nome de Jesus, bíblica, com certeza. Eu não quero clareza, eu não quero revelação de nada. Eu quero entender a palavra de Deus pelo Espírito de Deus. Quantos podem dizer amém? Então foi por isso que Paulo fez isso aí. Nós já lemos no tópico, na letra A, e eu não vou ler tudo, né? Porque nós já passamos um pouco do nosso tempo. Eu não quero, se Deus assim me permitir, passar da hora de aula, mas alguns de vocês, enquanto alguns estão sentindo uma batalha muito grande, outros estão alegres, aleluia. Vai ser e não vai ser essa primeira nem a última vez. E a você que entende que isto é uma verdade, tenha coragem, tenha fortaleza espiritual em nome de Jesus. Que Deus te dê mesmo, porque nós como professores, seja essa verdade bíblica ou outras, você tem experiência com isso. Há determinados ensinos que há um levante espiritual contra aquilo. E eu já quero te preparar que este vai ser, se não um dos maiores, o maior que você vai enfrentar. Em nome de Jesus. Mas esta é a palavra da verdade, aleluia. E o poder não está em nós, está nele e na sua palavra. Amém? Então o segundo tópico, ou o segundo subtópico aí, é o ensino perseverante diante da resistência. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga anunciando o reino de Deus, procurando convencer judeus e gentios, contudo a resistência cresce, muitos passam a falar mal do caminho, expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida centrado em Cristo. Então, o caminho ou a doutrina de Cristo é um estilo de vida, é o foco do pastor aí, e é verdade. Diante do endurecimento, Paulo se retira e separa os discípulos, mostrando que a fidelidade à verdade exige discernimento. Em uma sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, o texto ensina que o Espírito conduz a igreja a novos espaços sem comprometer a sua identidade. Vamos ao nosso roteiro que nós comentamos sobre este subtópico aí. Alguns resistiram ao caminho, não é? Mas o texto de Mateus 7 que nós conhecemos, entrar pela porta estreita, né? Porque larga é a porta espaçoso o caminho que conduz. Então há um caminho que conduz à perdição e muitos são que entram por ela. Estreita é a porta, é o versículo 14, e apertado o caminho que leva à vida. Então há um caminho, veja, eu quero ligar o caminho com C maiúsculo, que é o evangelho. O evangelho, ele é uma mensagem, mas ele é mais do que uma mensagem, ele é um caminho, tá? E Jesus fala deste caminho, este caminho, o evangelho, ele leva à vida, ok? E ele é o que? Apertado. Mas graças a Deus é outro texto que eu deixo para você, que tendo sido servos do pecado, essa é a nossa situação anterior. Veja bem, por favor, este texto. Vocês obedeceram, vós obedecestes. De coração ao quê? A forma de doutrina que fostes entregues. Presta atenção nessa palavra aí. A gente veio para Jesus pela fé. Mas a conversão, ou seja, caminhar, eu vou explicar aqui rapidamente isso. Arrepender-se é ter consciência que eu estava no caminho contrário ao de Deus. Eu recebi a revelação pela palavra, que isso é pecado contra Deus, e eu me arrependi, eu virei, dei meia volta. Estava assim e vim meia volta. Isso é arrependimento. Mas a conversão trata-se em eu caminhar agora no caminho estreito. E o que faz ele apertado é a doutrina, é a verdade da palavra, é o que a Bíblia me ensina e a transformação espiritual da presença do Espírito Santo em minha vida ao caminhar nessa direção. E então este caminho, ele é apertado por causa da doutrina. E Paulo disse naquele texto que a gente acabou de ler aqui, olha lá. Vocês, graças a Deus que vocês antes foram servos do pecado, ou seja, vocês estavam caminhando para um lado e agora vocês obedeceram de coração a forma de doutrina. É a doutrina e porque vocês permaneceram nessa doutrina, tá bem? Então este é o caminho. Então o caminho que é o evangelho, é isso aí, este caminho apertado é por questão da doutrina. Ainda na página 50 lá embaixo, terceiro subtópico, formação sólida que transforma uma região inteira. Na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente
investindo tempo na disciplina, na profundidade de formação espiritual dos discípulos. O resultado é extraordinário. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor, o ensino consistente, né? Prepara o terreno para milagres, libertação, transformação social. Assim também hoje cidades e nações são impactadas quando a igreja alia palavra, espírito e perseverança. Esse mover em Éfeso prepara o cenário para manifestações ainda mais visíveis do poder de Deus, como veremos lá em cima agora, no próximo tópico, quando o evangelho confronta diretamente as forças espirituais que dominavam a cidade. Com relação a isso, eu tenho o seguinte comentário. Informar versus formar. Tomou tempo, Paulo, para ver o fruto da formação. Ele ficou muito tempo nessa cidade e ele não viu só a pregação, ele viu a formação de crentes. Esse é o foco que o pastor está deixando para nós. Nós vamos tomar uma informação aí. Formação é prática e é coerente com a teoria e ela dá fruto. Vamos ver o texto bíblico aí? Mas agora, libertados do pecado, feitos, servos de Deus, tendes o fruto, tá aí. Libertados do pecado e feitos servos de Deus, tem fruto. Então, há fruto, né, desta formação, e o fruto é para santificação e, por fim, a vida eterna. Voltando lá, os que queriam o caminho, ou seja, o evangelho bíblico de Cristo, se separam e Deus mostrou-se com eles. Isso eu estou falando do contexto histórico aqui. Se você ler lá o texto da leitura bíblica, você vai ver que essas pessoas, alguns criticaram o caminho, que é a doutrina que Paulo estava ensinando, o evangelho que Paulo estava ensinando. E Paulo não ficou brigando. Ele saiu daquele contexto, mormente judaico, mas ele estava ensinando sobre Cristo, sobre o caminho, sobre o evangelho, ok? E as pessoas que receberam o caminho, ou seja, acreditaram, creram, tomaram por verdade este caminho de vida, que é o evangelho de Cristo Jesus, foram junto com ele e o Senhor esteve com eles. Vamos para o tópico número 2 da lição, o derramamento do Espírito Santo. Estamos agora na página 51. Deixa eu ampliar aqui e colocar para nós. As manifestações extraordinárias pelo poder do Espírito. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmado, essa palavra, uma primeira palavra importante, confirmado, por sinais extraordinários. Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo curas e libertações que autentificavam, essa segunda palavra, autentificar a mensagem. Então o evangelho é pregado, a mensagem é anunciada, mas os sinais confirmam e autentificam, tá bom? O evangelho é pregado, a mensagem é anunciada, uma mesma coisa. E os sinais, os milagres, é como quem dão ao povo um entendimento, eles creem, Deus está neste negócio. Faz sentido? Aleluia. Até objetos que tocaram o apóstolo tornaram-se instrumentos da ação divina, não por si mesmos, mas pelo poder de Deus que responde à fé. Assim, o Espírito revela o seu poder para transformar realidades marcadas pela dor e sofrimento. O nosso comentário aí é sobre isso mesmo. Os sinais confirmam, vou colocar aqui para você, e autenticam a mensagem. E eu vou ter um texto muito bonito aí, mas eu não vou ler por questão do nosso tempo. Vamos ao seguinte subtópico. O confronto espiritual e a ruptura com o ocultismo, na página 51 aí embaixo. Veja lá. O derramamento do Espírito também expôs a diferença entre fé autêntica e religiosidade vazia. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele e foram envergonhados, demonstrando que a autoridade espiritual não se imita, mas procede da comunhão com Cristo. Então, eles eram exorcistas, né, os filhos de Seva, judeus, não conheciam Jesus, não tinham o poder do Espírito Santo de Deus, mas foram se meter com os demônios e não deu muito certo. O impacto foi profundo deste acontecimento junto à pregação de Paulo, mais ou menos o que a gente viu sobre a história de Paulo com Sérgio Paulo, né? Mas, enfim, o impacto foi profundo, muitos confessaram os pecados e abandonaram as práticas, vou botar lá em cima, deixa eu descer aqui, ocultistas, e eu vou desaparecer. Queimando publicamente livros de magia de alto valor. O Espírito Santo produz arrependimento visível e transformação concreta. Assim também, hoje, o verdadeiro mover de Deus liberta pessoas de enganos espirituais, dependências ocultas e falsas promessas que continuam seduzindo sociedades inteiras. Então, em relação a isso,
nós colocamos aí, temor caiu sobre as pessoas. E a pergunta é, por que as pessoas temeram? Vamos ler o texto. Os que faziam isso eram os filhos de Seva, versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, dos filhos de Seva, né? Pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E veja, caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, como que houve... Eu parece que tem mais um pedacinho aqui. Deixa eu voltar lá para a gente terminar. Muitos dos que tinham crido vinham confessando, neste mesmo contexto, tá? Neste mesmo contexto. O temor caiu sobre eles, tanto judeus como gregos, e muitos dos que tinham crido, destes que ficaram escandalizados, atemorizados, muitos creram. E vieram confessando publicamente os seus feitos, ou seja, os seus pecados. E também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros, queimaram na presença de todos. E feita conta do preço, acharam que montava 50 mil pés de prata. Ou seja, não só deixaram a magia, mas o lucro, né? O preço, o valor que eles deram, pagaram para ter, né? Aquilo que era importante para eles. Então, uma conversão realmente com traços de conversão. Então, houve um confronto espiritual, não é? E porque eles viram que há um poder maior, há um poder espiritual que até aqueles que eles estavam acostumados na religião, né? Mas o poder espiritual das trevas ganhou deles, mas até os demônios reconheceram, eu conheço a Jesus e eu conheço a Paulo, aleluia, mas não a vocês, né? Então isso comprovou também essa realidade, o espírito que operava em Paulo, e isso trouxe, não é, um entendimento para aquelas pessoas, e eles assim se converteram para a glória de Deus. Vamos para o terceiro subtópico da nossa lição, a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. O resultado do derramamento do Espírito é resumido na afirmação: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O crescimento do evangelho ocorreu tanto em número como em profundidade espiritual, produzindo mudança de valores, hábitos e comportamentos. Onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada, a sociedade impactada, e esse progresso prepara o cenário para o próximo confronto em Éfeso, quando o evangelho tocará interesses econômicos e escrituras idolátricas, revelando que o poder de Deus também transforma não apenas indivíduos, mas sistemas inteiros. E aí onde eu e o pastor, a gente tem um entendimento um pouquinho diferenciado. E toda vez que eu falo uma coisa dessa, eu tenho que falar uma coisa dessa, eu já fico triste, porque eu não gostaria que fosse assim. Mas vamos ao nosso estudo. Deixa eu ver o que eu comentei sobre isso aqui. Olha lá, a palavra cresce e transtorna uma cidade inteira. Este que a gente acabou de ler, tá? Eu vou ler um texto com você, que é o que o pastor está se baseando nele, e eu disse aí, transforma os que creram e transtorna, ou seja, perturba o mundo. Veja se isso não é verdade com o texto. E durou isso pelo espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ou seja, porque Paulo ensinou por 2 anos, o ensino, o evangelho, foi ouvido não só em Éfeso, mas na Ásia inteira. E isso vai dar testemunho nos outros versículos que a gente está escutando aí. Olha lá, 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Versículo 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, isso aí é um homem, deixa eu fazer já uma explicação aí, que o negócio dele era vender ídolos pequenos, né? Enfim, da deusa Diana. Então, era isso que ele vivia deste negócio, tá? É este homem que está dizendo, esse Paulo tem que sair daqui, porque senão o nosso negócio está falido, falando com outros negociantes também. Ele diz essas palavras aí, bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos, que era o que ele fazia, né? Então, o que nós vemos aí? Nós vemos que Paulo, o evangelho de Paulo, transtornou o mundo, perturbou o mundo. Nós já acabamos de ler o que fez com as pessoas que creram.
As pessoas, presta atenção que isso é muito importante. As pessoas que creram foram transformadas, de tal maneira que eles abandonaram seus livros de magia, eles vieram confessando publicamente os seus pecados, os seus feitos, e eles creram. A palavra ali é muito explícita de que eles creram, e é pela fé que nós somos salvos. E eles deram testemunho de conversão, aquilo que nós falamos, um caminho contrário ao que eles estavam caminhando para cá, nas suas vaidades, seus ídolos, e agora estavam caminhando para cá, para o caminho de Deus. Amém? Ora, então, aos que creram, estes foram transformados. Mas a cidade, o mundo, foi tornado, ou seja, perturbado. Veja bem, o evangelho, presta atenção, a gente ainda vai, eu vou enfatizar ainda isso aí no texto, nos dois textos do pastor que ele não está sozinho, não é? Enfim, não vou entrar nos detalhes aqui, mas no texto bíblico. Mas a minha colocação aqui, que eu quero já enfatizar com você, sem medo, é que o evangelho transforma quem crê. Mas ele transtorna, ele perturba o mundo, ele não transforma o mundo, ele transforma os que creram. Agora, os crentes são pessoas nascidas de novo, transformadas. Vamos ao próximo texto da revista aqui. É o impacto na cidade, é isso que nós estamos? Tópico 3, a manifestação do poder entre os gentios, é isso mesmo, deixa eu colocar para nós aqui. O impacto do derramamento do Espírito na cidade. Na Escritura, gentios designa os povos que não pertencem etnicamente a Israel. Deixa eu botar lá em cima. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra aí. O mover do Espírito produziu o ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno e abandono visível do pecado, impactando estruturas culturais e econômicas. Esse impacto, sim, mas aí essa palavra impacto é uma palavra geral, né? E aquelas que eu usei um pouquinho mais específicas. O resultado foi santidade prática dos que creram. Eu não vi o Demétrio virando santo. Restauração de lares dos que creram. E um profundo impacto social, e eu diria uma perturbação social, porque socialmente, como sociedade do mundo, eles foram perturbados. Deixa eu ver que comentário que eu fiz aqui sobre isso, rapidamente, que a gente não tomar... Vamos ler, por que não? Ainda dá tempo aí. O impacto do derramamento, a mensagem é pregada. É o meu comentário sobre este subtópico. Há conversões, ou seja, abandono do mundo e permanência no caminho de Deus. E a palavra cresce e permanece. Vamos ler somente esse texto de Romanos 6. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que foste entregue. Nós já lemos isso aí, e é isso que eu quero mostrar que é o que aconteceu aí em Éfeso. É o que aconteceu. As pessoas abandonaram o mundo e obedeceram a esta forma de doutrina que eles foram entregues. E Paulo teve 2 anos para doutrinar aquela cidade, aquela igreja, e foi exatamente isso que aconteceu. Vamos voltar à revista, porque é agora que vai falar, o pastor vai fazer uma ponte entre o derramamento em Éfeso, que não foi um derramamento, né? O derramamento propriamente dito foi em Atos capítulo 2, mas a partir daí o Espírito que já estava, agora todo o que crê, como Pedro disse, ele disse essa promessa, arrependei-vos e convertei-vos e recebeis o dom, né? Recebereis o dom do Espírito. Então o dom do Espírito é este batismo no Espírito Santo, que como Pedro estava explicando ali, é parte deste evangelho. Tanto que eles que foram os primeiros, Jesus falou, não sai, eu determino que vocês fiquem até aqui. Ou seja, para que eles como igreja pudessem cumprir a missão, e nós tomamos bastante tempo no começo da aula falando sobre isso, eu não vou repetir, que a igreja eles tinham que ser batizados no Espírito Santo e foram, ok? Então agora o pastor vai fazer esta ponte, né? Não necessariamente de um derramamento, ele vai usar a palavra avivamento, né? E lembre-se que avivamento, só pela natureza do nome, não é nascer de novo, ter vida, de quem estava morto passou a viver. Avivar é alguém que é vivo, mas que esfriou, que perdeu a vida, que se tornou, né, sem força, sem vida. E nós vemos na história da igreja
vários períodos que houve necessidade de avivamento, né? E é neste contexto que o pastor vai falar. Vamos ao texto. Exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Ao longo da história, Deus tem derramado seu Espírito em momentos decisivos. No Pentecostes, a igreja nasceu revestida de poder e testemunho. Este foi o primeiro e único, na verdade, derramamento, por dizer. Ainda que você pode, sem problema nenhum, eu não tenho dificuldade de usar esta terminologia para outros contextos, mas propriamente seria o ideal. No país de Gales, em 1904, o avivamento do Espírito produziu conversões, transformação social. Na Rua Azusa, o Espírito rompeu barreiras raciais, deu origem ao movimento pentecostal moderno. No Brasil, desde 1910, gerações têm sido marcadas por este derramamento. Movimentos recentes, como a Asbury, né, em 23, confirmam que Deus ainda cumpre a sua promessa de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. E isso aí eu tenho eu entendo historicamente, porque eu conheço alguma coisa, talvez não muito, mas suficiente da história para ter visto essas coisas acontecerem. Mas volto a dizer que esta operação foi necessária porque nós nos afastamos daquilo que Deus proveu para nós. A vinda do Espírito foi única em Atos capítulo 2, né? E a partir daí a igreja é dada isso. Nós devemos buscar, como aconteceu no caso do templo, né, ali na Azusa Street, que lendo a palavra, reconhecendo que é verdade, veja aí, lendo a palavra, o irmão Seymour, né, reconhecendo que era verdade, ele diz, Senhor, eu quero, porque isso é teu, né? Há um pouco mais no contexto dessa história, mas é suficiente para nós entendermos que sempre esteve disponível. Então, nós colocamos aí como comentário, os verdadeiros avivamentos históricos seguem o padrão do derramamento bíblico. Então, veja, o derramamento é o bíblico. Historicamente, aconteceram avivamentos, porque já existia vida, eles já eram crentes, né? E o Espírito Santo já estava aqui. Então, vou usar esta palavra, que é uma palavra também muito usada nossa. Veja que avivar é trazer de volta à viva quem está vivo já. E este avivado, então, aí é que é a conexão que eu faço. É renovado para a missão dada por Cristo. Presta atenção aí, por favor. A minha ligação, a minha ordem dos fatores aí funciona da seguinte maneira. Se nós, como igreja, estamos frios, nós precisamos ser aquecidos. Este aquecimento não acontece, não é despertado fora da palavra. O pastor está 100% nisso porque é Bíblia, né? Claro que eu estou falando assim, me entenda, por favor, não estou julgando o pastor. Quando nós falamos assim, estamos falando das palavras que estão escritas. E até eu sei, irmãos, às vezes eu escrevo palavras, a gente que escreve, meu Deus, né? E vídeo também hoje em dia, né? Porque a pessoa corta um pedaço, a pessoa disse isso. É complicado. Então, nós temos que olhar 10 vezes o que a gente escreve e o que a gente fala. Glória a Deus. Mas, então, quando nós estamos frios historicamente, uma congregação, uma denominação, o povo de Deus, de maneira geral, historicamente nós temos todas essas realidades. Então, um avivamento significa que alguém prega a palavra de Deus e o Espírito, pela palavra de Deus, aquece novamente os corações. E Deus permite, não é, que esta palavra agora, com essas pessoas avivadas, a consequência, pronto, consegui chegar. A consequência de um avivamento no que é crente é pregar o evangelho para o não crente. E pregar o evangelho para os demais crentes que estão precisando de avivamento. Faz sentido? A fonte, a mensagem não muda, é a palavra. E o poder não deve mudar. Houver um avivamento, presta atenção, porque o pastor mesmo mencionou alguns aqui, que não houve a manifestação das línguas e dos dons espirituais na história, sim. Nós reconhecemos o ápice dessa mudança de um caminhar da igreja para outro no período da reforma, e a reforma não trouxe, né, no tempo, o irmão Lutero, nem ele, nem os demais que o prosseguiram, os pré-reformadores ou pós-reformadores, essa plenitude do evangelho. Que Paulo perguntou sobre a plenitude e nós hoje estudamos sobre a plenitude e nós vivemos, conhecemos a plenitude. A pergunta é, vivemos a plenitude? Porque o projeto de Deus, isso é que é importante a gente fechar onde a gente começou. O projeto de Deus não deixa o revestimento do poder fora. E deixa eu dizer uma coisa para você, é tão importante isso aqui. Será que Deus não sabe o que faz? Será que Deus colocaria e faria questão de falar isso
se fosse uma coisa pequena, se fosse só um detalhe, se fosse para criar uma casta superior na igreja, dos que são batizados do que não são, dos que falam em línguas do que não falam, será que foi para isso que Deus fez? Claro que não. Claro que não. Nós já estudamos aqui hoje. O mover do Espírito, historicamente, biblicamente, você vai encontrar as manifestações, a presença do Espírito de Deus. Até Davi falando, o Espírito de Deus me ungiu. O Espírito de Deus falou. O Espírito de Deus capacitou. E nós vemos fatos históricos no Antigo Testamento deste Espírito que vinha, obrava e voltava. Mas em Atos capítulo 2, ele atuou com Jesus, no ministério de Jesus. Isso é bíblico. No poder do Espírito de Deus. Ele atuou no passado. Ele atuou em João Batista. E ele foi derramado em Atos capítulo 2 e agora começou a atuar em todos os que creram e receberam. E Pedro disse, irmãos, isto aqui é para vocês. A promessa, ele usou estas palavras, vos diz respeito a vós, aqueles que acabaram de receber, que viram, que estavam ali na frente dele. Os vossos filhos, ou seja, as gerações que vêm. Aos que estão longe, ou seja, não está preso a Jerusalém, nem a Samaria, nem a Judeia, né? Aos confins da terra, a todos quantos o Senhor chamar, ou seja, é crente, é para receber essa promessa. Será que nós estamos entendendo? E eu volto a perguntar onde nós começamos, por que que Deus quis isso? Será que seria um detalhe que não faz muita diferença? Eu quero afirmar a você, com toda a humildade. Eu digo com humildade. Sabe por que eu digo com humildade? Por aquilo que eu falei no começo. Porque eu sou crente pentecostal desde muito cedo na minha vida. Aleluia, aleluia. Mas faz pouco tempo que Deus me deu este entendimento. E Deus sabe o porquê Ele me deu há pouco tempo. E na verdade, eu creio que Ele ainda está me dando, no melhor sentido. Quando eu digo a mim, não é a mim, é nós. E eu, como pessoa, a gente cresce na fé. Talvez você, irmã, você pode olhar para mim e dizer, ô irmão, algum de você, algum, não, porque eu sei que nem é a maioria, mas alguém, irmã, ele vai rir, né? Não, um irmão, servo de Deus aí que vai estar rindo, né? Rindo de alegria. Aleluia. Vai dizer a irmãzinha, graças a Deus. Chegou a este conhecimento, cujo conhecimento espiritual é a realidade da sua fé, da sua vida, da sua crença há muitos anos. Ele está ali e vê que as pessoas não entendem. E eu mesmo me pergunto assim, por que não entendem? Porque não foram revestidos do poder. Aleluia. Aleluia. Que Deus enviou, que Jesus enviou, que o Pai prometeu e Jesus enviou. Nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Ficou claro, né? Então o avivamento histórico aconteceu. Todo avivamento, até sem o batismo no Espírito Santo, gerou conversões. Presta atenção. Baseado na Bíblia, gerou conversões. E aquele do Espírito, aí não só foi baseado na Bíblia, os que tiveram derramamento mesmo, poder pentecostal, né, irmão? Aleluia! Não só são e devem ser baseados na Bíblia, porque se não for, pode jogar fora. Pode dizer que não é de Deus. Se trouxer fogo estranho, um pastor famoso americano aqui fez um livro chamado Fogo Estranho, falando do pentecostalismo como fogo estranho. Eu entendo a sua colocação, porque ele vê algumas coisas que são estranhas, mas eu sinto muito por ele, já partiu para o Senhor também. Eu sinto muito por ele, dele nunca ter provado o fogo verdadeiro, porque existe fogo estranho, mas existe o fogo verdadeiro. O próprio João Batista deu testemunho profético disso, e o Jesus que ele falou que batizaria com o Espírito Santo, continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. E sabe por que a irmãzinha é assim? Não é só o meu jeito de ser, não. É o poder de Deus. E eu tenho que falar, quando eu falo isso, irmãos, parece que a gente está se engrandecendo. Não é não, irmãos. Não é não. Isso é para todo mundo. Jesus quer você com o mesmo fogo. E algum vai dizer, mas eu não gosto de ser assim. Você vai gostar. Eu vou dizer para você, não existe nada melhor. É outra dimensão, irmãos. É outra dimensão. Você tem o direito de ficar de fora? Tudo bem. Tudo bem. Mas como nós dissemos aqui, para a nossa vida individual, e eu disse para você, na minha vida, foquei muitos anos e recebi e fui abençoada. Ainda sou abençoada.
na vida, na vivência, né, da realidade pentecostal, de você falar em línguas, de você orar em línguas, de você sentir a presença de Deus, e uma série de outras coisas, a direção, tudo muda na sua vida, tudo muda na sua vida. Mas, para a obra, e você ser salvo, você já tem acesso a algo disso, a um pouco disso, e com certeza você já está salvo, você foi transformado. Mas o batismo no Espírito Santo leva a uma outra dimensão de atuação. E aí nós, batizados no Espírito Santo, vamos ser sinceros aqui entre nós, a gente pode até ter parado, mas a gente não tem paz quando nós não pensamos no evangelismo, quando nós não obramos a obra que o Espírito que está em nós, como diz aquele texto, né? Não extingais o Espírito. Mas quando nós não extingamos, ele obra em nós. E isto é um privilégio, isto é uma bênção, mas não é para seletos. Essa é a parte que eu falo para você, que não tem que ninguém se gloriar nisso, não é para seletos, é para a igreja. E o propósito não é para nós sermos, ainda tem mais essa. O propósito deste poder, deste fogo, pronto, vai, fogo, irmão. O propósito, irmã Manuela, não é para você ficar toda felizinha, é uma bênção que você está feliz, cheia da graça de Deus, sentindo a graça de Deus, é uma bênção. Mas o propósito é para a vitória da igreja. É para que o verdadeiro evangelho ainda hoje entre com o mesmo poder espiritual. E não tem entrado. Por quê? Está faltando alguma coisa na igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E para que haja edificação da igreja. A igreja guarda. Por que não tem dom de discernimento na igreja? Está faltando os batizados no Espírito Santo que possam pedir este dom. Não tem! Cegos! Eu não quero começar a falar sobre isso. O derramamento do Espírito e a missão da igreja. Eu termino, você leia lá na revista. Eu vou terminar só com o meu subtópico. Chegamos na hora e vamos terminar na hora. Todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão. Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude. Então, derramou a virtude do Espírito Santo. É para ser testemunha. Vai vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu termino com este versículo maravilhoso aí da palavra de Deus. E tendo eles orado, capítulo 4 de Atos, veja aí, desceu o Espírito Santo, capítulo 2, 4 de Atos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Pense num culto pentecostal. Até o lugar físico se moveu. E todos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, era palpável, era visível, todo mundo ali. Eu pense num culto pentecostal, mas qual foi a consequência? Foi o que eles oraram por isso, se você ler o contexto lá depois. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, pastor Wagner está corretíssimo. É bíblico, aleluia. É bíblico o quê? Que quando há um avivamento do Espírito de Deus, vai haver ousadia na pregação da palavra. É por isso que eu disse. Este revestimento não é para a grandeza do crente. É bênção, é fogo, é glória, é alegria. E não é alegria como o do mundo. É o que chama-se a palavra gozo, né? Que é diferente da alegria, felicidade, né? Então, no português é uma palavra assim, às vezes a gente acha ela meio esquisita, né? Mas, enfim, esta é a realidade. São alegrias diferentes. E é isso que tem quem é cheio do Espírito. É uma bênção, mas o propósito não é para este. Porque a salvação seria até suficiente para a nossa alegria no sentido do presente de Deus. Mas Deus quer mais. Mas não é só para nós. É para as duas grandes missões da igreja. Evangelizar o mundo perdido. E eu sei que alguns de vocês têm, como eu, chorado por dentro. E a gente se pergunta, algumas classes atrás eu abri meu coração com vocês. E eu disse, olha, eu me pergunto, eu estou esperando de Deus essa resposta. E uma das respostas é essa. Vai acontecer pelo mover do Espírito Santo de Deus. A nós que somos batizados, nós nos vamos colocar, nós vamos pedir. Então agora nós vamos continuar buscando. Nós vamos continuar dando ouvido. Senhor, fala, mostra-me para fazer esta obra. Porque nós fomos revestidos para este propósito. E para o segundo propósito, a edificação da igreja. Sermos usados na igreja, assim como eu, aqui com você. E você na sua sala de aula. Quantos podem dizer amém? Que Deus ricamente abençoe você. Em nome de Jesus, eu espero em Deus que esta aula tenha sido de bênção e você possa também abençoar os seus alunos neste fim de semana. Você não, com certeza, né? Que o Senhor use a você em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus use a sua vida. Em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém.